Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola de João. Onde leremos do versículo 4 ao versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Vamos orar mais uma vez. Quem somos nós, Senhor, para nos achegarmos a Ti pensando que somos dignos até mesmo de louvarmos o Teu nome? Quem somos nós? Nós somos pecadores, nós temos pecado contra a Tua lei, temos transgredido a Tua vontade, nós merecemos a morte. Mas Te louvamos ao mesmo tempo, Senhor, não pelas nossas falhas, mas por Cristo. Porque temos a plena convicção de que é exatamente por causa dele que o Senhor não nos mata aqui nesta noite. Porque nós, ao olharmos para a Tua palavra, nos deparamos com a realidade de que o Senhor é fogo consumidor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos com um coração grato por aquilo que Cristo fez. Nos ajuda a vivermos de modo digno do Evangelho, conforme Paulo fala aos Filipenses. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. O Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. O Senhor sabe das nossas motivações. O Senhor sabe de tudo aquilo que passa no nosso ser. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, por meio da Tua palavra. Orienta o Teu povo. Ilumina o nosso entendimento. Permita, Senhor, que o Teu povo saia daqui do mesmo modo, mas que o Teu povo saia edificado para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Enquanto estava louvando ao Senhor, algumas coisas, algumas questões vinham à minha mente, e ao mesmo tempo eu refletia sobre o texto que nós iremos pregar aqui nesta noite, e pensando como Deus, Ele nos faz passar por situações que nós simplesmente não programamos, mas Ele providencia adversidades sobre a nossa vida. Aquilo que é surpresa para nós não é surpresa para Deus. Momentos de tribulação, momentos de dificuldade, eu creio piamente, tenho aprendido isso com muita dificuldade às vezes, que tribulação é um lugar onde Deus nos leva, onde nós não estamos preparados para lidar com aquilo, a não ser confiar nele. Isso é tribulação. É difícil, é complicado, não sabemos muitas vezes o motivo, o porquê de algumas coisas, nos perguntamos muitas vezes.
Eu quero que você encare o texto de hoje como de fato era o propósito de João, encorajar aqueles irmãos diante de um momento de adversidade, diante de um momento de luta. Eles não sabiam, muitas vezes, o motivo de algumas coisas, mas eles sabiam o que eles deveriam fazer em meio a essas situações. Às vezes a gente tende a achar que um sermão que encoraja o nosso coração, nos dá esperança, são aqueles propriamente ditos confiando em Deus na adversidade, ou como lidar com as tribulações da vida, coisas do tipo. Mas eu creio que esse texto ele tem muito a nos ensinar sobre isso, porque Deus não nos chamou para explicar muitas das coisas. Deus não explicou para Jó por que ele passou por o que ele passou. E muitas das coisas que nós iremos passar, Deus não vai explicar para nós. Algumas ele vai, outras não. Economia de Deus, ele é Deus. Mas o que é interessante, e é o que eu tenho aprendido e que quero compartilhar com os irmãos, é que independente da resposta do Senhor, independente do esclarecimento de Deus em relação a algumas situações, Deus nos deu a sua revelação. Algumas questões são misteriosas para nós. Por que de repente você que estava tão bem, agora você tem que lutar contra um câncer? Não tem como saber. Qual o propósito de Deus nisso? Por que você que de repente caminhava tão bem, agora tem que lidar com o fato de que o seu cônjuge resolveu abandonar você? É difícil lidarmos com algumas questões e tentarmos entender algumas coisas. Isso é algo que Deus sabe, nós não sabemos. Mas o que eu quero que você saiba nesta noite, e algo que eu devo ter firme no meu coração, é que a vontade de Deus para nossas vidas é que nós andemos na verdade e que nós andemos em amor, independente daquilo que aconteça comigo e com você hoje. Independente daquilo que esteja batendo a sua porta hoje, eu quero que você saiba que Deus, Ele revelou a vontade dEle sobre como você deve se portar hoje, e é exatamente isso que importa. O que importa para mim não é saber Senhor, por que disso, Senhor? Porque muitas vezes não teremos porquês, não teremos razões. Mas a questão é, Senhor, como posso te glorificar diante dessa circunstância? O que posso fazer? Qual é a tua vontade? Independente do que esteja acontecendo, independente de alguém que de repente me magoou, independente de alguém que simplesmente ontem atendia as minhas expectativas e hoje não atende mais. Ontem era alguém que caminhava comigo e hoje simplesmente é alguém que faz mal à minha vida. Senhor, o que é que eu devo fazer? E eu creio que esse texto ele ensina para nós isso. Deus é direto. E eu quero que você, assim como os leitores de João, receba esse texto, obviamente, como uma admoestação, sim, para aqueles que precisam, assim como eu, aprender mais e mais o que é andar na verdade, o que é andar em amor, mas que também seja um texto de encorajamento. Eu não sei o porquê de algumas coisas que têm acontecido na minha vida, mas eu sei o que Deus quer da minha vida hoje. E é isso que importa para mim. É isso que deve importar para você. Então, João, ele inicia mais ou menos na verdade, ele inicia aqui o desenvolvimento da sua carta. Nós vimos na pregação passada a sua introdução, que foi do verso 1 até o verso 3, onde ele expressa o seu amor pelos seus leitores, um amor que estava pautado na verdade, um amor que não era meramente sentimental, mas um amor que era condicionado à lei de Deus. E agora João, ele do versículo 4 em diante, ele vai traçar o seu propósito para aquela comunidade. No verso 4 até o verso 6, ele está falando aqui em relação àquilo que eles estavam fazendo na comunidade, como eles estavam vivendo. E João demonstra a sua grande alegria aqui. Olha o verso 4, olha o que é que João diz. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos
os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. João estava profundamente feliz pelo fato de que ele havia recebido a notícia de que alguns daqueles irmãos haviam passado no teste. Eles estavam amando uns aos outros, eles estavam amando a Deus, eles estavam com uma teologia correta a respeito de Cristo, eles estavam buscando obedecer à palavra do Senhor. E João expressa isso aqui de uma maneira muito clara, mas o que é interessante é que no versículo 5, João ele vai dizer assim: agora, Senhora. Ou seja, Senhora ele está se referindo à igreja, conforme nós vimos no domingo passado. Peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E de repente você se pergunta, mas espera aí, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles estavam amando uns aos outros, porque andar na verdade, em última análise, é isso. Eles estavam com a teologia correta a respeito de Cristo, amando uns aos outros, amando a Deus, buscando obediência. João expressa sua alegria em relação a isso. No entanto, João, ele exorta aqueles irmãos, ele encoraja aqueles irmãos para que eles continuem fazendo isso. E isso, irmãos, traz uma lição para nós nesta noite. Às vezes a gente pensa que pelo fato de termos recebido uma informação, não precisamos mais dessa informação. Nós não precisamos mais ouvir aquilo, porque já ouvimos tantas vezes. Nós não precisamos mais nos deparar com a exortação de amarmos uns aos outros. E eu creio que é o que nós mais temos ouvido aqui. É João exortando a igreja, exortando aqueles irmãos para que eles exerçam esse amor uns pelos outros. Aqueles irmãos, sim, poderiam de repente, não que deveriam, mas poderiam de repente, pastor João, o senhor já falou muitas vezes que nós devemos amar uns aos outros, já entendemos o que o senhor quer dizer. Isso na primeira carta, mas na segunda carta, João continua no mesmo tom. Amem uns aos outros, sempre há algo para aprendermos, sempre há algo para melhorarmos, sempre. Nunca nós podemos baixar a guarda e simplesmente dizer, não, hoje eu sei o que é guardar o dia do Senhor, não, hoje eu sei o que é adorar a Deus sobre todas as coisas, não, eu sei o que é isso, eu sei o que é aquilo, eu sei o que é amar a Deus sobre todas as coisas, e eu sei o que é amar o nosso irmão. Não sabe, não sabemos, estamos num processo de santificação. E se João, ele exorta os seus irmãos, as suas ovelhas, a mais uma vez, observarem aquilo que ele já falou por 500 vezes, quanto mais nós aqui nesta noite. Devemos observar, devemos ser humildes. Sim, acatarei. Se o Senhor está me dizendo que eu devo amar os meus irmãos, sim, eu irei sondar o meu coração e irei buscar melhorar ainda mais. Para a glória do Senhor, eu buscarei fazer isso. Eles poderiam de repente pensar, eu não preciso ser lembrado dessa questão tão básica. Eu já estou fazendo isso, eles estavam fazendo aquilo. Eles estavam guardando, eles estavam observando. Mas João exorta. Peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E João tinha uma razão muito clara para isso. A razão era que os falsos mestres estavam ameaçando aquela região. E eu deixei para a próxima pregação nós tratarmos especificamente sobre a nossa postura diante dos falsos mestres, porque ela é mais radical do que aquilo que nós pensamos. Mas a razão, o motivo pelo qual João diz, olha, amem uns aos outros, é expresso no verso 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Então vocês devem estar juntos, vocês devem se amar na verdade, vocês devem se proteger, vocês devem se pastorear. Era essa a ideia de João. Diante disso, eu quero refletir com os irmãos nesta noite sobre o tema andando segundo a vontade de Deus. Andando segundo a vontade de Deus. Andar segundo a vontade de Deus é andar na verdade, conforme aquilo que nós falamos anteriormente. Independente do que você esteja passando hoje,
Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida está aqui no versículo 4. Ande na verdade. Independente do que esteja acontecendo, você tem um Deus, você tem alguém que modela as suas atitudes, alguém que governa a sua vida. Olha o que é que diz aí o versículo 4, mais uma vez. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Era exatamente isso que não acontecia com os falsos mestres. Eles não andavam na verdade. Aquilo que eles pregavam era aquilo que modelava a vida deles. Um Deus falso nos levará a uma vida pervertida. Uma compreensão equivocada a respeito de Cristo, a respeito do próprio Deus, nos levará a uma vida equivocada. Era exatamente isso que estava acontecendo com os falsos mestres. Se você for para 1 João capítulo 1, versículo 6, João, de uma maneira indireta, ele vai atacar a conduta dos falsos mestres. Ele diz, 1 João 1, 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Era exatamente isso que acontecia com os falsos mestres. Eles diziam que amavam a Deus, eles tinham uma compreensão equivocada a respeito de Cristo, mas eles andavam nas trevas, andavam de maneira pervertida, eles não tinham compromisso moral com a lei de Deus, eles faziam aquilo que queriam com o corpo, porque eles entendiam que o corpo é mau, e a alma era boa, então o que eu faço com o meu corpo pouco importa. E me preocupa, irmãos, esse apelo à sexualidade que muitos dos nossos adolescentes e muitos de nós jovens temos sofrido. Porque Deus requer de nós, e toda a igreja, Deus requer compromisso moral com a sua lei. A nossa conduta, a forma como nós vivemos, a forma como nós andamos, expressa se de fato nós cremos na verdade ou não. Não adianta eu ter um discurso teologicamente correto. Não adianta eu ter, de repente, as 5 solas na ponta da língua, se de repente eu não ando na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai, conforme o texto que nós lemos. Mas o que significa andar na verdade? Significa pelo menos 2 coisas. Em primeiro lugar, significa confessar a verdade da palavra de Deus, que implica em crer nessa verdade. Andar na verdade é confessá-la e crer nela. Obviamente, nós iremos confessar algo que nós simplesmente cremos. E era exatamente isso que os falsos mestres não faziam. Esta é a grande questão que João vai trabalhar, especialmente do versículo 7 até o versículo 11. Olha o que aqui diz aí mais uma vez, o versículo 7. A compreensão equivocada que os falsos mestres tinham a respeito de Cristo e como João denominava esses falsos mestres. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Para João, crer corretamente, crer na divindade e humanidade de Cristo, faria com que aqueles irmãos tivessem uma conduta agradável ao Senhor. E às vezes a gente acha que isso não tem um pingo de importância. O importante é o amor. Crer no Evangelho, crer em Cristo, isso é muito profundo, pastor. Para mim o que importa é crer que Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus. Mas era exatamente por uma compreensão equivocada que aqueles falsos mestres foram chamados de anticristo. Anticristo são todos aqueles que se levantam no meio da igreja, querendo proclamar um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Partindo desse ponto, os anticristos, eles não estão somente lá fora, muitas vezes eles estão no nosso meio. Nós precisamos ter bastante cuidado em relação a isso. Quando você vai para 1 João capítulo 5, versículo 5, João ele diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Quando você olha o contexto onde esse versículo está inserido, você percebe que essa crença no Filho de Deus, que faz com que nós
venhamos a vencer o mundo. Isso nos leva o quê? A uma vida de obediência e a uma vida de amor. Ou seja, crer corretamente muda a nossa forma de viver, nos faz andar na verdade. É exatamente a ideia que vemos aqui. Em segundo lugar, andar na verdade significa também viver em harmonia com essa palavra. Harmonia com a palavra de Deus. Isso significa o quê? Obediência à lei. Olha o que é que diz aí, na última parte, na parte B, do versículo 4. De acordo dentre os teus filhos, os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Andar na verdade não é andar, em um certo sentido, esboçando alguns conceitos teológicos. Andar na verdade não é andar pautado no emocionalismo, de repente demonstrando uma piedade que não condiz com as Escrituras. Andar na verdade é andar em obediência, de acordo com os mandamentos de Deus. É claro que nós, como bem disse o nosso irmão aqui, nós de fato não somos capazes de cumprirmos perfeitamente a lei, mas Deus não nos tirou, a obra de Cristo não tirou a nossa responsabilidade de guardarmos a lei. Quando você para ler os comentários, por exemplo, não os comentários, na verdade, as perguntas do Catecismo Maior de Westminster, em relação aos 10 mandamentos, você lê aquilo ali, você se depara com o fato que você quebra muito mais os mandamentos do que você imagina. Eu aconselho os irmãos que façam essa leitura, não tão agradável em alguns momentos. Mas andar de acordo com a verdade é andar em conformidade com a lei de Deus. Quando você vai lá para Mateus, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 17. Esse é o texto que você pode mostrar para alguém que de repente questiona você: será que precisamos obedecer à lei de Deus? Mas Cristo não aboliu a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17. Diz a palavra de Deus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. 1 João 2:3. Um texto que já mencionamos várias vezes aqui, onde João ele fala que uma das evidências que nós damos de que conhecemos a Deus é quando nós guardamos os seus mandamentos. Ou então aquele que diz que os 10 mandamentos foram anulados pelo que Cristo fez, está dizendo uma grande heresia. É claro que você e eu seremos incapazes de guardarmos perfeitamente a lei do Senhor. E é por isso que nós podemos dizer com o apóstolo Paulo: graças a Deus por Cristo Jesus. Mas, queridos, não guardar a lei de Deus e estarmos indiferentes a ela é darmos evidência que de fato nós não caminhamos na verdade, que de fato nós não estamos interessados na vontade de Deus. Esses mandamentos que nos foram dados pelo próprio Deus, eles não nos foram dados para que agora nós venhamos a viver conforme nós queremos. Olha o que é que diz aí: andar na verdade é andarmos de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Os falsos mestres, eles diziam que eram portadores de um novo mandamento. Eles diziam que tinham uma nova revelação. E eles usavam essas revelações para ensinar a igreja. Mas João, ele diz: olha, o mandamento que vocês receberam foi da parte do Pai, não foi dos falsos mestres. E é por isso que nós devemos obedecer. É por isso que nós devemos cumprir. E é exatamente esse ponto, irmãos, e por isso que eu falei no início da pregação, em relação aos momentos que nós vivemos de dificuldade. Por quê? A nossa grande tendência é interpretarmos a realidade de acordo com aquilo que dói no coração da gente. O desconforto que muitas circunstâncias trazem a nós, muitas vezes servem de instrumento de interpretação para a realidade, e não é isso que deve interpretar a nossa realidade, não é isso que deve regular a nossa forma de viver,
Mas o que deve regular a nossa forma de viver é a lei do Senhor. Eu devo andar na verdade, não porque a circunstância é favorável. Eu devo andar na verdade, não porque o João simplesmente se tornou alguém muito tranquilo. Não, eu devo andar na verdade, porque esse mandamento eu recebi do Pai. Independe do meu irmão. Mas muitas vezes deixamos de amar os nossos irmãos por conta do nosso senso de justiça. Deixamos de fazer a vontade de Deus, alegando justificativas que cabem no nosso coração, mas não na vontade de Deus. Andar na verdade, irmãos, não é fácil. Porque muitas vezes o que nós queremos, e talvez você, como eu, em alguns momentos já fez aquela oração: Senhor, me tira dessa situação. Senhor, me livra. E às vezes não é isso que vai acontecer. Mas isso não significa que Deus deixou a gente só. Significa que é mais uma oportunidade que Deus está me dando de tão somente fazer a sua vontade. Ele ficou alegre, João ficou alegre, porque aqueles irmãos estavam andando na verdade. E andar na verdade, andar de acordo com o mandamento que eles receberam do Pai. Não mandamentos de homens, mas mandamento do Pai. E essa, por incrível que pareça, é a liberdade que Deus nos dá. Um trem, por exemplo, ele é livre quando ele anda sobre os trilhos. Um peixe, ele é livre quando ele está ali no mar. Um cristão, ele é livre quando ele anda de acordo com a lei do Senhor. Quando nós vamos para o Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus nos diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Andar na liberdade, andar na verdade, é andar condicionado à lei de Deus. A liberdade que Cristo nos dá é uma liberdade que ao mesmo tempo nos aprisiona a Ele. Essa é a verdadeira liberdade, é sermos prisioneiros de Cristo, é sermos escravos de Cristo. Se queremos ser livres, nós devemos ser escravos de Cristo. Isso é impossível ao homem, mas Deus, em sua graça, Ele pode fazer isso. Se andamos na verdade, significa que andamos segundo os mandamentos do Senhor. Nós não temos controle sobre a vida das pessoas. As coisas simplesmente acontecem. E nós devemos nos fazer a seguinte pergunta: o que é que Deus quer que eu faça nessa situação? Conforme já falei aqui. E não a pergunta: por que fulano fez isso comigo? E às vezes é essa a pergunta que a gente faz. Mas a pergunta que tem sido uma pergunta desafiadora: o que é que o Senhor quer que eu faça diante dessa situação? E eu fico pensando Cristo. É por isso que o autor aos Hebreus, num contexto de luta, num contexto de tribulação, ele diz que os seus leitores devem caminhar olhando firmemente para o autor e consumador da fé, considerando aquilo que ele fez, aquilo que ele sofreu por nós. E eu tenho certeza que o que Cristo sofreu por nós é infinitamente maior do que aquilo que nós temos passado, do que as lutas que nós temos enfrentado. A sua resposta, a minha resposta, diante de qualquer situação é andar na verdade. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Eu quero dizer para você, não como alguém que tem uma revelação, né? Eis que te digo, irmão, assim diz o Senhor, ande na verdade. É isso que Deus quer de nós nesta noite, independente daquilo que nós estejamos passando. Segunda coisa, quando nós andamos segundo a vontade de Deus, em primeiro lugar, nós andamos de acordo com a verdade, andamos na verdade. Em segundo lugar, andar segundo a vontade de Deus é andar em amor. Olha o que é que diz aí o versículo 5 e 6. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. João, ele argumenta que não estava escrevendo algo novo para aqueles irmãos. Ele diz:
Peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Era exatamente uma crítica ao que os falsos mestres estavam fazendo. Olha, eu tenho um mandamento novo para vocês. Eu tenho uma lei nova para vocês. Eu tenho uma revelação para vocês. E João diz, não, eu não vou escrever coisa nova para vocês. Eu vou escrever algo que vocês têm desde o princípio. E essa ideia de amor aqui é um amor a Deus e um amor ao irmão. Eu quero mostrar para os irmãos em 2 textos que João, quando ele escreveu isso, ele tinha em mente o Antigo Testamento, e não é difícil admitir essa questão, porque a igreja de João, a igreja a qual João escreve, era uma igreja mista, uma igreja composta por judeus e gregos. Vá lá para Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha, Deus ele não dá espaço para que a gente simplesmente argumente com Ele. Não, Senhor, o Senhor manda com que eu ame o meu irmão, mas espera aí, não, eu sou o Senhor. Não é você quem determina, não são os seus sentimentos. Quando nós vamos para as Escrituras, nós percebemos, irmãos, amor pelo irmão não é sentimentalismo, amor pelo irmão não é condicionado a circunstâncias, é obediência, não é romantizar a situação. Nossa, eu fiquei tão feliz, a minha esposa fez uma torta de limão para mim e agora eu decidi amá-la. Não, irmãos, ela fazendo nada, eu tenho que amar. Por quê? Eu sou o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. É Ele quem determina, é Ele quem regula, é Ele quem diz o que você faz, o que você deixa de fazer. Esse mandamento não era novo, era algo que já estava lá no Pentateuco. Mas eu quero chamar a sua atenção também para Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio 6, capítulo 5. Diz a palavra de Deus: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quem foi que falou isso? Vocês vão lembrar que foi o próprio Senhor Jesus que fala exatamente essas palavras. Então, o que João estava escrevendo aqui não era algo novo. E o que é interessante é que muitos daqueles irmãos, infelizmente, eu não sei se posso chamá-los de irmãos, mas muitos daqueles cristãos estavam concordando com os ensinamentos dos falsos mestres. E é por isso que no versículo 4, João ele não diz: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado todos vocês andando na verdade, mas ele diz: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos. Quando você vai para o capítulo 2 de 1 João, no verso 19, onde diz: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Não eram todos que estavam aderindo à fé, não eram todos que estavam obedecendo, mas alguns, outros estavam saindo da igreja. Por quê? Porque eles queriam novidade, eles estavam abraçando as novidades dos falsos mestres. E infelizmente a igreja brasileira, ela sofre desse grande mal. As pessoas elas têm buscado novas revelações, as pessoas têm buscado novas mensagens, e muitas vezes mensagens de autoajuda, mensagens que corroboram, mensagens que caminham de acordo com a vontade delas, que servem de apêndice para os seus planos pessoais, e tem saído da igreja.
Nós aprendemos aqui com João, nós não fomos chamados para abraçarmos um evangelho moderno, nós fomos chamados para abraçarmos o evangelho antigo, que continua sendo relevante hoje. Você e eu fomos chamados para isso. E pastores reformados têm se deparado com a grande realidade, infelizmente, de igrejas pequeninas, pelo fato de pregarem a verdade. Muitos não gostam, muitos irão sair, mas a igreja, aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor, devem andar na verdade, independente daqueles que saem. O texto não diz para nós quem eram exatamente aqueles que estavam saindo, mas num contexto comunitário onde as igrejas funcionavam no lar, não seria difícil nós admitirmos que de repente o primo, o irmão, o amigo mais próximo, o vizinho que cresceu comigo, de repente saiu porque resolveu abraçar novas revelações. Irmãos, Deus nos chama para vivermos em amor, e esse amor é exatamente a obediência ao evangelho antigo, não ao novo evangelho. Nós temos visto algumas igrejas de linha emergente que dizem: não, nós precisamos abraçar a todos, nós precisamos dar a santa ceia para todos, nós precisamos acolher a todos. Isso esconde uma desobediência à lei do Senhor. Aqui não tem disciplina, aqui não tem lei, aqui só tem a lei do amor. E interessante que João, ele não separa as coisas. Amor e obediência são coisas que caminham juntas. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos exatamente isso. Olhe para o verso 6. Olha o que diz o versículo 6. E o amor é este. O que é o amor? Que andemos segundo os seus... É segundo os sentimentos? É segundo a conveniência? É segundo o quê? Os seus mandamentos. Se nós queremos amar a Deus, se nós queremos demonstrar amor pelo nosso irmão, e essa eu creio que é uma das nossas maiores crises, porque nós sabemos que estamos errados, e o Espírito Santo de Deus de fato incomoda os nossos corações, porque é mais fácil nós caminharmos para aquilo que protege o nosso sofrimento, a nossa dor. Mas como é difícil você engolir o choro, como dizem aí, e chegar para o irmão e dizer: vamos conversar. É vergonhoso em alguns momentos. Você vai isso vai demandar tempo. De repente isso vai mudar a tua agenda, de repente isso vai mudar a tua rotina. Mas não caia nessa furada de: não, mas espera aí, pastor, é o seguinte, eu não procurei o meu irmão ainda porque, olha, eu não estou me sentindo bem. A questão não é o seu sentimento, a questão é o que é que Deus espera de nós. E quem está falando isso aqui para vocês é alguém que luta contra isso. Não é fácil, não é fácil. Mas, irmãos, se nós não encararmos a realidade, se nós não buscarmos a Deus, clamarmos ao Senhor que nos ajude a obedecermos a sua palavra, nós não iremos crescer, nós não iremos como é que eu posso dizer? Nós não iremos caminhar de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não é tão romântica assim como as pessoas pensam. Muitos, pelo fato de obedecerem a palavra de Deus, têm selado a sua fé com a sua própria vida. Muitos, por obedecer a palavra de Deus, têm perdido emprego. Muitos, por obediência à palavra de Deus, têm sofrido o dano. Porque Deus não nos chama para obedecê-lo, para amá-lo, de acordo com os nossos sentimentos. O sentimento não tem, pastor, então é uma coisa fria? Não, não é uma coisa fria. O sentimento, ele existe, mas ele existe condicionado à obediência. É óbvio que nós devemos nos empolgar, é óbvio que nós devemos ter alegria nesse amor pelo nosso Deus. Mas nem sempre estaremos dispostos, nem sempre acordaremos empolgados. Mas nós temos um mandamento, nós temos algo a fazer.
Deus nos chamou para a obediência. Isso é amar a Ele. Como amar a Deus e o nosso próximo? Vá lá para João capítulo 14, versículo 15. Já lemos esse texto várias vezes e devemos ler muitas vezes, porque é um grande desafio para nós. João 14, versículo 15. A palavra de Deus nos diz, Jesus fala, se me amais, guardareis. Versículo 21, do mesmo capítulo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Nós podemos chorar, nós podemos espernear, nós podemos, pular. Se não guardamos a palavra de Deus, não amamos a Deus. Podemos dizer, mas se a nossa vida não demonstra isso, não amamos a Deus. Romanos capítulo 13, versículo 8. A palavra de Deus nos diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido o quê? A lei. E essa é a nossa finalidade, cumprirmos a lei, a finalidade de Deus para nós, cumprirmos a sua lei e estaremos glorificando o seu nome. Quando você vai agora, 1 João 5, versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando que nós conhecemos que amamos os filhos de Deus? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, irmãos, nós observamos aqui que andar segundo a vontade de Deus é andar na verdade, andar em amor. E esse andar em amor é andar em obediência. A pergunta que fica para mim e para você nesta noite: temos amado os nossos irmãos? Temos demonstrado esse amor por eles? Temos de fato amado os nossos irmãos mesmo que eles não mereçam? A gente tem que amar mesmo que não mereça. Por quê? Quando você olha aqui na própria segunda carta de João, no versículo 3, olha o que ele diz, que é interessante. Ele fala a respeito daquilo que Deus fez por eles. Ele fala da graça, da misericórdia e da paz que veio da parte de Deus. E aí ele encerra dizendo assim: essas coisas, elas serão conosco em verdade e amor. A graça de Deus, ela não é somente algo que está relacionado ao meu passado. A graça de Deus em relação àquilo que Deus fez por mim é algo que modifica o meu presente hoje. Se Cristo agiu com graça, vindo até mim, eu que era tão ingrato, eu que era miserável, que não estava nem aí para Ele, que era inimigo dEle, devemos proceder da mesma forma. Isso é desafiador. Amar aqueles que de repente fazem algo mal a você, não é fácil. Mas o Senhor Deus, Ele espera isso de nós. Essa é a vontade dEle para a nossa vida. Independente do que esteja acontecendo com você. Ah, mas aconteceu isso, pastor, isso é um absurdo. Eu tenho muitos absurdos também para dar para você, e a gente vai passar a noite aqui compartilhando absurdos. Porque nós temos muitas justificativas que servem para nos proteger e nos guardar. Mas a questão é, o Senhor não são as minhas justificativas. O Senhor não é aquilo que eu estou sofrendo. O Senhor é o Senhor Deus. E é Ele quem espera de mim e de você obediência. Daí, irmãos, não importa aquilo que aconteça comigo, não importa aquilo que aconteça com você, se a minha resposta, ela não visa glorificar a Deus, diante do Senhor eu me torno culpado. Porque eu vou transgredir a lei de Deus.
Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então é importante a gente atentar para isso. Viver de acordo com a vontade de Deus é viver na verdade, é viver em amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, observando os seus mandamentos, todos eles, e amor ao próximo, conforme os mandamentos que nós vemos especificamente, do 6º até o 10º mandamento. Amor não é uma emoção passageira, mas é um compromisso duradouro. Que Deus nos ajude a caminharmos de acordo com a vontade dEle. Que possamos nos auxiliar nisso. Que possamos nos ajudar nisso. Nós iremos falhar muitas vezes uns com os outros. Mas precisamos, irmãos, uns dos outros para abrirmos os nossos olhos. Precisamos disso. Quantas e quantas vezes eu tive que ouvir alguns irmãos que simplesmente falaram coisas que eu achava que estava percebendo e não estava. Como foi humilhante ter que reconhecer. Mas a questão é, a quem eu sirvo? Por que eu estou aqui? Então, que o Senhor nos ajude a vivermos, independente de qualquer coisa. Enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos debaixo de qualquer tribulação, Senhor, o que importa para mim é honrar o Teu nome. É exatamente essa postura que nós devemos ter. Vamos orar?